cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre economia solidária e as perspectivas voltadas às cooperativas, associações e microempresas. É bom lembrar que em muitas cidades brasileiras os pequenos empreendimentos vêm garantindo o sustento de famílias e abrindo várias frentes de trabalho. E para que o trabalhador possa se aventurar em seu próprio negócio, o governo federal criou um departamento para elaborar políticas de incentivo aos pequenos empreendedores. Surgiu assim, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. E para ajudar a pensar estratégias nesse setor, que o professor de Sociologia Política aqui da FURB, Valmor Schiochetti, foi nomeado diretor deste departamento. E a partir deste mês, de maio, já começa a trabalhar em Brasília. E pelo visto terá muito que fazer daqui para frente. Até porque ficam algumas perguntas, tais como apostar nos pequenos empreendimentos, nas cooperativas e nas associações de trabalhadores ajuda a economia brasileira? De que maneira? Quais são aí as perspectivas para este setor? Enfim, para responder essas perguntas e falar sobre os planos de trabalho que tem para este novo desafio, está aqui então o professor Valmor Schiochetti. Ele tomou posse no cargo no último dia 6 desse mês. Então, professor, boa noite. Quais as primeiras providências devem ser tomadas nessa sua chegada novamente ao departamento? Boa noite, Carlos. Boa noite a quem está assistindo o programa Cidadania em Debate, que tem, de fato, contribuído na discussão de questões bastante relevantes. É sempre um prazer enorme a gente estar aqui dialogando contigo, Carlos, sobre as questões colocadas para o programa. Especialmente sobre a questão da economia solidária, de fato eu já tive essa experiência de estar contribuindo junto ao governo federal em 2003 a 2007, na época para a constituição do que foi se consolidando a Secretaria Nacional da Economia Solidária. Fiz isso a convite do professor Paul Singer, um economista respeitável aqui nacionalmente, e que tem, desde a década de 90, entendido de que as estratégias de organização cooperativa, associativa, e de alguma maneira ele atribuiu este conceito de economia solidária a essas formas de organização. Então, atendendo o convite dele, eu fui compor a equipe que estruturou a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Retornei à universidade aqui em 2007 e agora, diante de um novo convite, com a mudança de governo, avaliando as possibilidades de minha contribuição, acabei aceitando e estou assumindo novamente essa responsabilidade de dar continuidade, de consolidar e de ampliar esse desafio das políticas federais de apoio à economia solidária. Você vai nessa função já sabendo o que tem para fazer, até porque já é a segunda vez que vai para lá. Você imagina que providências de imediato, o que vai se pensar quando você chega na função? Carlos, eu tenho, além de estar lá até 2007, eu depois, mesmo aqui na universidade, continuei acompanhando de perto a política nacional. Nós, ano passado, contribuímos na realização da segunda Conferência Nacional de Economia Solidária. Há um desafio, para o caso brasileiro, bastante específico, que é fazer com que a economia solidária entre na agenda do Estado brasileiro. E a criação do Conselho Nacional de Economia Solidária, a realização das conferências de economia solidária, a institucionalização de espaços nas estruturas dos estados, União, estados e municípios de apoio à economia solidária, fazem parte dessa estratégia de internalização do tema no Estado brasileiro. Algumas questões, vamos dizer assim, que eu vou contribuir lá na Secretaria Nacional decorrem já de iniciativas da época que eu estava lá,
O departamento ele tem basicamente três funções importantes. Uma de investigação, de pesquisa, né? De informação. E aí nós já realizamos um primeiro mapeamento nacional da economia solidária, 21.800 empreendimentos econômicos solidários. Agora estamos finalizando, e essa é a minha tarefa, garantir que até o mês de setembro a gente tenha o levantamento da segunda rodada de informações sobre a economia solidária no Brasil. A expectativa é chegarmos a 30 mil empreendimentos econômicos solidários, uma nova base de informações. Além disso, a questão da formação em economia solidária também faz parte da minha agenda de responsabilidade de trabalho lá. Nós temos hoje constituídos no Brasil centros regionais de formação em economia solidária e um centro de formação, um centro nacional de formação em economia solidária como parte da estratégia de formação. Além disso, a tarefa de divulgação da economia solidária, né? E aí seja por meio de uma forma de campanha nacional, de esclarecimento sobre a economia solidária e também de articulação. Agora temos um desafio importante que é de articular com as rádios comunitárias, por exemplo, para que elas incorporem na sua programação temas, né, informação sobre a economia solidária, a própria rede de televisões universitárias, assim por diante, e sempre são espaços importantes de esclarecimento, de debate sobre a economia solidária. Mas a agenda da política de economia solidária está crescendo para além, né, da Conferência Nacional. Este ano, talvez esse seja o maior desafio, Carlos, o governo definiu algumas prioridades, né? O governo Dilma definiu algumas prioridades para o governo, né? A principal delas é a erradicação da pobreza extrema, chamada prioridade da erradicação da miséria no Brasil até 2014. Que, aliás, já vem dando uma reduzida, né? Isso, já faz parte, vamos dizer assim, da estratégia do governo anterior, mas agora ela assume essa dimensão de prioridade do governo. E aí, entendendo a dinâmica governamentais, todos os ministérios que têm ações que possam diretamente contribuir para esta prioridade, eles são inseridos nessa estratégia. Então, ainda este mês, o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que é responsável pela coordenação dessa prioridade governamental, deverá anunciar quais são os programas de governo que vão estar inseridos nessa estratégia. Sendo assim, a economia solidária passa a ter um papel muito mais importante dentro do governo federal e o que nos desafia a, além de consolidar a política, a ampliar a política para que a gente possa, de fato, contribuir para esta prioridade específica colocada à sociedade brasileira neste momento. Professor Valmor, economia solidária, a gente fala em economia solidária, né? Mas vamos tentar mapear aqui o que entra naquilo que a gente vai pensar de economia solidária. As cooperativas, né? Que tipo de cooperativa, associação, né? Que tipo de associação, enfim, quem pode recorrer a essa estratégia aí de trabalho, né? Que você vai... Melhor, Carlos, para tratar sobre isso, são alguns exemplos históricos, né? Dentro do que vai se chamar economia solidária. Primeiro, a gente define isto como uma forma de organização econômica das pessoas. Né? As pessoas precisam viver, para viver elas precisam trabalhar, produzir, né, a sua condição de vida. E numa sociedade capitalista, as pessoas vão fazendo isto buscando um emprego. Né? À medida em que vai abrindo oportunidades de trabalho, de emprego, as pessoas vão trabalhando, se empregando, recebendo salário, com o seu salário vão comprando as coisas e assim por diante. A economia solidária ela ganhou muito destaque a partir da década de 80 e 90, quando o processo de acumulação capitalista no Brasil, né, assim como no mundo todo, mas falando especificamente no Brasil, apresentou uma crise dramática, né, que se traduzia em altos índices de desemprego, precarização do trabalho, informalidade e assim por diante e tal. Nesse contexto, trabalhadores desempregados, né, populações empobrecidas. Informalidade, né? Exatamente, passaram a organizar estratégias. Né? E qual é a característica dessas estratégias, né? Desses trabalhadores? Uma delas, estratégias coletivas.
Ou seja, se organizar em grupos, cooperativos, associações, assim por diante, para produzir, comercializar, né, desenvolver alguma atividade econômica. Né? Então, isso apontou a emergência de uma nova forma de organização dos trabalhadores desempregados no nosso país. A isto se soma outras iniciativas, né, dos assentados de reforma agrária, dos catadores de material reciclável, né, que, principalmente da população que vivia nos lixões, né, populações tradicionais, né, ribeirinhos, indígenas, populações que moram em áreas extrativistas e assim por diante. Como é que essas populações vão se organizar? Vai vir uma empresa, né, no lixão para contratar os trabalhadores? Não. Né? Não é um trabalho que uma empresa vai lá, está disposta a organizar os trabalhadores e contratá-los e dar carteira de trabalho. Então, essas mesmas pessoas se organizaram, se auto-organizaram, né? Se organizaram como? Primeiro, não tinha um patrão, não tinha um empresário para organizá-los. Então, elas tinham de se organizar de alguma maneira, né? Então, a ideia de autogestão é um conceito fundamental para a economia solidária. Organização coletiva, né? Que parte do princípio da cooperação mútua entre as pessoas envolvidas no processo, né? A solidariedade para que eles possam conjuntamente resolver os seus problemas e, ao resolver os seus problemas, contribuir na solução de problemas da comunidade, do entorno e assim por diante. Trocando em miúdos, professor, é mais ou menos assim, né? Nós temos aquela ideia do, o trabalhador acaba ganhando benefícios do governo e, portanto, ele... É aquela máxima que diz, né, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Isso. Nesse caso aí, o trabalhador ele está se organizando e ele vai tornar-se um pescador de fato, né? Usando essa metáfora. Um pescador coletivamente. Coletivamente, né? Isso. Então, bom, no Brasil, a experiência do cooperativismo é antiga, né? E você tem as grandes cooperativas, né, agropecuárias, grandes cooperativas de crédito e assim por diante e tal. O movimento da economia solidária não é o movimento desse grande cooperativismo. Né? O movimento da economia solidária é o movimento dos trabalhadores, das pessoas mais simples e assim por diante. Né? Então, nem sempre, por isso que não se confunde a economia solidária com o cooperativismo. No entanto, a cooperação e as cooperativas são formas de organização próprias da economia solidária. Né? Então, às vezes, a gente fica em dúvida sobre essas questões. O importante é ver o processo histórico. Né? E no caso brasileiro, chamou muito a atenção algumas experiências. Na Argentina também isso chamou bastante atenção, que eram trabalhadores que ficaram desempregados por decisões dos empresários de fecharem as empresas porque faliram. Né? Ou seja, houve um processo falimentar de grandes empresas. E aí os trabalhadores, numa conjuntura em que eles não tinham mais expectativa de retornar ao mercado de trabalho formal, decidiram ocupar essas empresas, permanecer delas e tocar a produção. Né? Que é o chamado movimento das empresas recuperadas. Isso deu uma grande visibilidade, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a Cooper Minas, né? Que é um exemplo disso, né? Que os trabalhadores se organizaram por meio do seu sindicato, ocuparam a mina, resistiram, né? E hoje são mais de 800 trabalhadores mineiros tocando a mina. Né? Você tem no Nordeste uma experiência de uma grande agroindústria na área de cana, em São Paulo metalúrgicas e assim por diante. Aliás, essa questão do Nordeste é um tema que a gente vai voltar no intervalo para a gente dar uma pensada como que a economia solidária se organiza Brasil afora. A gente já volta.